Bora fazer uma viagem no tempo? A gente vai tentar entender como a humanidade saiu de explicações com base em deuses e mitos para hoje mandar robôs para outros planetas. Essa aqui é uma jornada super rápida pela história da ciência, de Galileu até o grande Stephen Hawking. A pergunta que guia a gente é gigante. Como é que a gente foi de achar que um raio era um deus bravo para conseguir quebrar um átomo? E olha, isso aqui não é só uma história sobre ciência, não. É a história da nossa própria curiosidade, da nossa vontade de entender o mundo e principalmente da coragem de questionar absolutamente tudo. Que o nosso ponto de partida é uma verdadeira revolução, mas não uma de armas e soldados, e sim uma revolução dentro da nossa cabeça. Foi a primeira vez que a pergunta principal mudou de no que a gente deve acreditar para o que a gente consegue provar. Foi aí que o método científico começou a despertar. Pensa assim, de um lado tinha o pensamento antigo, cheio de ideias incríveis, mas que ninguém testava. Do outro surgiu uma regra nova, bem clara. Se não dá para testar, se outra pessoa não consegue repetir e chegar no mesmo resultado, então desculpa, mas não é ciência. E foi essa virada de chave, essa exigência por provas, que ligou o motor do progresso que a gente conhece hoje. E sabe o que deu o empurrão inicial para essa revolução? A tecnologia. Com o telescópio, por exemplo, o céu derretente não era mais só um teto com pontinhos brilhantes. Ele passou a ter montanhas na Lua. E com o microscópio, uma gotinha de água virou um universo cheio de vida. A partir daí, ver com os próprios olhos se tornou a nova autoridade. E isso começou a balançar umas crenças bem antigas. E no meio dessa briga toda estava Galileu Galilei. Essa frase dele é muito forte. O que ele queria dizer é que a Bíblia ensina o caminho para o céu, e não como o céu funciona. Para ele, a natureza era um outro livro, um que a gente lê com telescópios e experimentos. E claro, pensar assim colocou ele de frente com a igreja, e ele acabou virando um símbolo, quase um mártir, dessa nova ciência baseada em evidências. Bom, com o método científico já mais estabelecido, a humanidade entrou numa fase de otimismo. A sensação era de que finalmente a gente tinha encontrado as engrenagens que faziam o universo funcionar. O cosmos já não era mais aquele mistério indecifrável, parecia mais um relógio gigante, super preciso e totalmente previsível. E o grande mestre relojoeiro desse universo foi ninguém menos que Isaac Newton. A ideia dele da gravitação universal foi simplesmente genial. Ele sacou que a mesmíssima força que faz uma maçã cair no chão é a que mantém a Lua girando em volta da Terra. De repente, as leis da física não valiam só aqui, elas valiam para o universo inteiro. E a base de tudo isso eram 3 leis super simples: a da inércia, a da força e aceleração e a da ação e reação. Com essas 3 coisinhas na mão, a gente conseguia prever o movimento de um planeta ou a trajetória de uma bola de canhão. O universo parecia um livro aberto, sabe? Mas a história estava prestes a ter uma reviravolta daquelas. Acontece que a ciência nunca para quieta. E lá pelo século XX, aquele relógio perfeitinho de Newton começou a mostrar umas falhas. A gente descobriu que a realidade, na verdade, era muito, mas muito mais estranha e flexível do que qualquer um imaginava. Uma ruptura estava vindo aí. E o grande símbolo dessa nova física é, claro, a equação mais famosa da história. Basicamente, o que Einstein mostrou com isso é que matéria e energia são 2 faces da mesma moeda. Uma quantidade minúscula de matéria podia se transformar numa quantidade absurda, colossal de energia. O universo tinha um segredo bem poderoso guardado. E aqui a coisa fica realmente maluca. Para Newton, o espaço e o tempo eram como um palco fixo, onde tudo acontecia. Einstein chegou e disse: não, o palco também faz parte do show. Espaço e tempo não são absolutos. Eles podem esticar, encolher. Tudo depende da velocidade, da gravidade. A realidade, de repente, era maleável. Então, peraí, o que é a gravidade para Einstein? Não é uma força que puxa, é geometria pura. Imagina o espaço-tempo como um lençol bem esticado. Se a gente colocar uma bola de boliche no meio, o lençol se curva. Uma bolinha de gude que passa perto não é puxada, ela só está seguindo a curva do lençol. É isso, o Sol curva o espaço ao seu redor e a Terra só está seguindo essa curva. Agora, com as ideias de Einstein na bagagem, os cientistas finalmente tinham ferramentas para encarar as maiores perguntas de todas. Como o universo começou e para onde ele vai? É aqui que a gente entra de cabeça na cosmologia moderna. A história do Big Bang é um exemplo perfeito de como a ciência funciona. Primeiro veio a ideia na teoria, com Lemaitre. Anos depois, veio a prova, quando Hubble olhou pelo telescópio e viu que as galáxias estavam mesmo se afastando umas das outras.
E a confirmação final, o checkmate, foi a descoberta de um tipo de eco do início do universo, uma radiação que está em todo lugar. Daí, não tinha mais como negar. E é aqui que entra o gênio Stephen Hawking. Usando a matemática de Einstein, ele conseguiu nos levar de volta para o momento zero, para o instante antes do Big Bang. Naquele momento não existia espaço nem tempo. Tudo, absolutamente tudo que existe hoje, estava exprimido num ponto infinitamente pequeno e quente. A tal da singularidade. É uma ideia que dá um nó na cabeça, né? E no fim, essa nossa viagem rápida acaba onde começou, com uma pergunta. A gente viu como as verdades do tempo de Newton foram, na verdade, melhoradas e expandidas por Einstein. Isso mostra que a ciência não é um baú de respostas prontas, mas sim uma busca. Uma busca sem fim por modelos cada vez melhores para descrever a realidade. A beleza da ciência, talvez, não esteja nas respostas, mas na coragem de nunca parar de perguntar.